Jai Gurudev, bem-vindos de volta. Então, desejo a todos, em primeiro lugar, um feliz Buda Purnima. E ontem, provavelmente a maior parte de vós assistiu na transmissão ao vivo ao Abhishekam e à celebração de Narasimhadev Chaturthi. Foi realmente incrível. E sim, nós sentimos a falta das pessoas aqui porque vêm no Narasimha Chaturthi e normalmente nós vamos ao redor fazendo procissão e todos estão envolvidos, mas este ano é um pouco diferente e esperançosamente no próximo ano vai voltar ao que costumava ser, mas de qualquer forma tudo é a sua vontade, como ele deseja e bem, vocês estavam todos a participar de onde quer que estivessem, estavam a participar em espírito, no vosso coração. E penso que isso é o que o torna mais próximo, porque muito frequentemente veem, estando nas proximidades, estão tão envolvidos nas coisas exteriores do que está a acontecer que perdem essa concentração, enquanto que quando há uma certa distância, há esta apreciação de ir profundamente dentro, ao interior e realmente participar no vosso coração. Então é realmente agradável que todos, de onde quer que estejam no mundo, estavam todos a participar, a celebrar esta celebração do Narasimhadev Chaturdashi e realmente a trazer esse amor e realmente compreender para além de tudo mais que de onde quer que estejamos, a distância não destrói nada. Então, a distância está aqui no coração, vocês estão todos aqui no coração. E essa é a coisa mais importante para compreender. Então, Jai Gopal pergunta, querido Guruji, sim, porque é que os acharyas de alta elevação espiritual descrevem a realidade suprema de formas diferentes? Adi Shankaracharya era obviamente muito elevado, ainda assim tu descreves a filosofia Advaita como um suicídio espiritual. Como é que uma pessoa pode ter a realização e perder a verdade tão dramaticamente? Vejam, todos têm uma certa compreensão das escrituras. Então, cada acharya vem de acordo com a sua época. Quando vemos, aqui estamos a falar, eu não estou a dizer que a filosofia Advaita seja má, mas para algumas pessoas isso faz sentido. Mas para nós não faz sentido, porque nós seguimos um conceito diferente em si mesmo e também a compreensão do Acharya fundador, nós temos que honrar isso também. Mas veem, tudo isto tem a ver com o não comparar. Eu sempre digo isso, sabem? Muitas vezes, muito frequentemente, vêm as pessoas, elas continuamente comparam. Nós temos que ver que Adi Shankaracharya trouxe uma certa filosofia de acordo com a sua época, sabem? E, claro, como era o budismo que estava a progredir durante essa altura, ele teve de estava por toda a Índia, então claro, ele teve que pegar nessa mesma filosofia e transformá-la de uma forma que as pessoas pudessem compreender. Não se esqueçam de que no final da sua vida, em si mesmo, antes dele desaparecer, o que é que ele compôs? Ele compôs uma glória ao Senhor Krishna, Bhaja Govindam Bhaja Mudamate, canta e louva Govinda. Permite que a tua mente esteja nesse Senhor Supremo, não sejas um tolo apegando-te a ti mesmo, a este mundo. Então ele relembra que tudo leva a Govinda. Ao longo de toda a sua vida, tudo o que quer que seja que ele fez foi apenas para se render aos pés de Krishna. E claro, Sri Ramanujacharya
mais tarde, refutou muito do como ele o disse. Claro, porque os tempos mudaram, uma vez que uma pessoa tenha entrado nessa e tenha uma compreensão mais profunda do hinduísmo de novo, e a profundidade disso, não apenas dirá assim, muito bem, eu estou a seguir um certo preceito, e estou a seguir um certo conhecimento, não, mas ter uma compreensão mais profunda. Então, para aprofundar esta compreensão, claro, Sri Ramanujacharya, Madhavacharya e assim outros acharyas, eles vieram como uma lembrança de que, sim, Deus não é apenas sem forma, tu tens uma forma. E, e estando aqui, em primeiro lugar, que tens uma forma, a coisa mais importante é concentrar-te e construir uma relação sabendo que Deus tem uma forma. De outro modo, estás apenas a orar a um vácuo, a um vazio da inexistência. Então a vida não tem qualquer propósito em si mesma. Então compreendam isso que Adi Shankara não disse assim. Ele disse que tudo era o mesmo, mas ele não disse que a essência em tudo era a mesma. Vêem, ele está a jogar com palavras. Isso pode trazer muitos mal-entendidos. Como o próprio Krishna disse, eu estou em tudo. Aqueles que se entregam a mim percepcionam-me em tudo. Então eles percepcionam a essência, a omnipresença de Deus em tudo. Então nós não estamos aqui, neste momento, para discutir sobre a filosofia de diferentes acharyas, mas do meu ponto de vista ele trouxe uma certa compreensão para remover esse preceito, essa percepção que a tradição budista estava a trazer, esse mal-entendido que eles estavam a disseminar ao redor e trazendo de volta o Sanatana Dharma, que, sob o qual Bharat estava baseado nisso. E também, não estou a dizer que o Senhor Buda, o que quer que seja que ele ensinou, estava errado. Também foi de acordo com a sua época. Ele era um acharya e durante a sua época, para lembrar as pessoas que sim, o que estava a acontecer naquela altura na religião estava errado. Havia muitos abusos em nome de Deus. E então, para trazer essa mudança, ele deu uma certa compreensão que as pessoas tinham de se apegar a si mesmas disso e apegarem-se a uma outra realidade. E não podem fazer isso no exterior, têm que fazer isso no interior. Então ele tomou o caminho da meditação. Enquanto que Adi Shankaracharya tentou mudar isso e, claro, ele teve de trazer uma compreensão diferente. E, claro, à medida que o tempo progrediu, uma pessoa tem que compreender o significado mais profundo, como libertar a alma, a própria alma, porque quando vêem o Senhor Buda tinha um entendimento claro que uma pessoa ainda estava no chakra da vida e morte e uma pessoa não está livre disso. E claro, para ir para um sítio como Nirvana, mas ainda assim, ainda vêm, porque o Nirvana é um estado, um nível de estado, onde a vossa consciência se eleva, o estado de autorrealização. Então, Chakranacharya tentou copiar o mesmo e disse, Sri Ramanujacharya disse, muito bem, está bem, chegaram a este ponto de autorrealização, mas isso não é suficiente. Sabem, o que é mais importante, a coisa mais importante é ter essa relação com Deus. E Deus não, não é um vazio, vocês, claro, querem ter um relacionamento com o ar. Então não faz qualquer sentido ter um relacionamento com o ar. Vaio é muito importante. Sem respirar, não podem. E agora, neste momento, veem com o Covid-19, veem muito claramente quão importante é respirar. Então, mas não podem segurá-lo, abraçá-lo, não podem ter uma relação profunda com ele. Então, todo o caminho de Bhakti é sobre isso, sobre ter um relacionamento com Deus. E quando falamos da religião em si mesma, a própria religião, todos falam sobre ter uma relação com um Deus. E Deus não podem ter uma relação quando Deus não está visível. Nós temos olhos, nós temos este corpo físico, nós temos uma mente, nós temos que ter esta relação com um Deus que nos é querido.
Sabem, de outra forma, a vida torna-se sem significado. Se pensarem um pouco, se tiverem algum cérebro dentro das vossas cabeças, vão ver que se, por exemplo, ao longo de inúmeras vidas que passaram, sim, e depois para terminar em nada, no vazio, então qual é a utilidade da vida? Qual é a utilidade de toda esta experiência? Torna-se inútil. Então é por isso que é uma lembrança de que a vida não termina, uma vez que alcancem até mesmo a realização de Deus, residem com Ele através da sua graça, residem com Ele e entretêm o serviço a Ele, continuam com o serviço, qualquer serviço em que Ele vos coloque, vocês continuam com o vosso serviço a Ele. Então, esta não é um conflito na filosofia, é apenas como compreendê-la à medida que crescem, como uma criança. Quando estão a falar com uma criança, falam com a criança numa linguagem infantil, cuja criança irá compreender, yubi, 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 ou o que quer que seja. Então, não vão falar a mesma linguagem, sabem? Lembro-me quando a criança de 7 anos de idade me fez uma pergunta há uns dias atrás, toda a disposição, a própria disposição mudou para que a criança compreendesse. De outra forma, não faria qualquer sentido, sabem? Falar uma certa linguagem para uma criança que, que a criança não vai compreender. Então, da mesma forma, veem, à medida que crescem na espiritualidade e entram no vosso relacionamento com Deus, essa compreensão também cresce com isso. Então, quanto mais essa compreensão do divino cresce no vosso interior, mais têm de falar uma linguagem diferente em si mesma. Então, dessa forma, vêm aqueles, sabem, quando estão na escola, o professor ensina-vos quando estão na escola primária, ele vai ensinar-vos de acordo com o ponto em que estão à medida que crescem e alcançam a universidade, de onde estavam e onde estão agora e como pensavam antes e como é que é agora, toda uma mudança aconteceu. Então, dessa forma também, o Atma passa por diferentes níveis. Então, para alguns que ainda estão no processo de crescimento, eles vão compreender isto, esta filosofia, de acordo consigo mesmos. E então, a filosofia Advaita vai ser muito, muito adequada para eles, porque veem, é fácil, não precisam de fazer nada, tudo vos é dado, e tornam-se como uma criança mimada, que, que não vos leva a lado nenhum, leva-vos apenas ao ciclo de morte e renascimento continuamente. Então, mesmo que se levem na vossa consciência a um certo nível e se tornem um grande ser, mas ainda assim, na vida, vão ter que voltar de novo e, e crescer nessa relação com Deus e realmente compreender a relação profunda que têm entre a Atma e ele. Então, mesmo que seja uma parte dele, mas há uma grande diferença entre os dois. É por isso que vão ver que há diferenças entre acharyas, a forma como pensam. Se olharem profundamente, claro, eles falam o mesmo, eles dizem o mesmo, soam o mesmo, mas há uma grande diferença na forma como o abordam e como o vivem. Então, compreendendo isso, vão ver que vocês estão numa escola desde o início que encarnaram neste mundo até ao momento em que voltam de onde vieram, para onde vieram. Então aprendem que, mas essa aprendizagem deveria alcançar um certo nível de aprendizagem. Então não é que vocês aprendam apenas e depois esqueçam sobre isso. Então dessa forma, tudo é registado no interior. É por isso que sempre que a alma continua a crescer em direção à própria Bhakti, foi por isso que o Senhor Krishna disse que o caminho de Bhakti é o mais importante e o mais elevado.
e o mais querido a mim, porque através desse caminho uma pessoa chega a mim, uma pessoa chega a conhecer-me realmente, quem eu sou. Não é apenas uma filosofia, não, porque Bhagavan torna-se uma realidade, uma verdade e, e uma vida, uma própria vida em si mesma. Mas enquanto uma pessoa vive nessa ignorância das coisas, é muito difícil. Então, é por isso que vão ver que há certas diferenças entre o que acharyas diferentes ensinam, sabem? Mas uma coisa temos de ter em mente: todos querem ensinar e trazer as pessoas a um certo nível. Então, pergunta: meu querido Guru Maharaj, muitas vezes em satsang tu falas muito sobre o nosso propósito de ser servir. O que significa servir realmente? São atos de bondade e caridade para com a humanidade, ou é apenas quando é feito em consciência para Deus? Sim, veem, há muitos tipos de serviço. Quando falamos de servir, estou a falar da própria vida se tornar um serviço. No Bhagavad Gita, capítulo 4, capítulo 3, verso 20 e 25, Bhagavan disse a Arjuna: os ignorantes, por toda a ação que fazem, trabalham e apegam-se aos resultados. Da mesma forma, os sábios, cuja mente está focada em mim, todas as suas ações, a mente está focada em mim, todas as suas ações, eles trabalham de uma forma desapegada. E toda a ação é para o benefício da humanidade. Quando olhamos para este verso em si mesmo, Bhagavan classificou de uma forma clara que tipo de mente porque uma pessoa passa pelo mundo. Quando falamos de serviço, por exemplo, esta é a tua pergunta em si mesma. Então, ele disse: aqueles ignorantes, os ignorantes que residem na ignorância, a sua mente trabalha apenas para realizar os seus sonhos. Então, eles não podem, eles trabalham interminavelmente, sem qualquer estação, sem felicidade, mesmo que haja alegria ou tristeza, não importa. O seu objetivo é ganhar algo, conquistar algo, não importa o quê. Eles estão totalmente apegados àquilo que querem conseguir ganhar. Então ele disse que quando olhamos para isto, vemos que a maioria do mundo, do próprio mundo, trabalha apenas para isso. Se eu sou feliz, é isso, já está. Então aqui Bhagavan está a dizer que este é um estado de ignorância em si mesmo, sabem? O que é que eles vão trazer? Nada. Eles são felizes? Não, não são felizes. Então, a maior parte do tempo, quando não são felizes, o que eles vão trazer é desarmonia à sua volta. Então, a coisa seguinte que ele disse foi os sábios, cuja mente está centrada em mim. Então, aqui, mais uma vez, Bhagavan disse de que forma é que nós devemos fazer uma certa ação, que não criemos nenhum karma. Então, os primeiros, devido à ignorância, muito karma está a ser criado. E devido ao apego às coisas. Mas aqui vem que Bhagavan está a dizer que os sábios, eles fazem tudo num estado de desapego. Eles não estão apegados às coisas. Eles fazem-no para o benefício da humanidade. O que quer que seja que eles fazem-no para o serviço à humanidade. Mas a sua mente está apegada a Krishna. Então veem aqui, uma pessoa não pode pura e simplesmente desapegar-se dessa forma, porque vem, se desapegam assim, vai haver um vazio, e se caem nesse vazio, caem no delírio, na ilusão, e depois tornam-se loucos. Sabem como muitas vezes vêm pessoas assim, sabem, devido à ignorância. Elas querem
porque estão no mundo e sim, trabalharam muito arduamente, ganharam a sua vida, ganharam milhões e ainda assim não encontram a felicidade. E depois entram no caminho espiritual e sim, há uma mudança drástica e querem mudar rapidamente. Então, por simplesmente deitam tudo fora. Este tipo de ilusão acontece até aqui no ashram, no próprio ashram. E depois querem ser vistos como alguém que fez coisas tão grandiosas, sabem? Então, mas este é um completo delírio, porque então não há uma compreensão de porquê é que se estão a desapegar a vocês mesmos, do porquê. Então, por isso é que a compreensão disso é importante, é por isso que Bhagavan disse, aqueles cuja mente está focada em mim, o que quer que seja que Deus me deu, está abençoado por ele e eu devia usá-lo para o bem da humanidade. O que é que eu posso fazer? Que mudança posso eu trazer para o bem-estar? Então, esse equilíbrio, nós vemos claramente que ambos, os ignorantes e os sábios, ambos trabalham muito arduamente, ambos desfrutam, como dizer, daquilo que estão a fazer, mas a diferença é que uns estão a desfrutar para o bem daquilo que pode contribuir para essa humanidade e o outro está a desfrutar apenas para o seu objetivo e ganho pessoal. Então, estando nesse estado, uma pessoa não é livre, sabem? Porque a pessoa não está pronta a deixar ir tudo. Então, o deixar ir e apegarem-se a vocês mesmos, a Deus, isto tem que ter um equilíbrio. Então, enquanto se estão a desapegar da realidade externa das coisas, dos objetos do sentido, e aqui estou a falar na mente, não estou a falar de materialmente, porque materialmente é fácil desapegar, apenas pegam tudo e apenas atiram pela janela e pronto, já estão desapegados. E podem chamar-lhe desapegado, alguém vem e leva-o embora e desapareceu. Se vocês forem e procurarem por isso, não vão encontrá-lo. Então, esse é um tipo de desapego que podem realmente fazer e perder tudo. E depois têm que é na própria mente que se desapegam, passam os sábios, como disse Krishna, os sábios desapegam-se a si mesmos na mente, na própria mente. Não é apegado, porque ele sabe que tudo o que tem que fazer aqui é para Deus. É aqui que veem que a vida, a própria vida se torna um serviço a Bhagavan, ao próprio Bhagavan. Como dissemos no em Hindi, serviço a Deus é serviço à humanidade é serviço a Deus. Então, tem esse sentido profundo do que é que seja que vos foi dado na vida, é para servir o próprio Senhor. E depois percepcionam que o que quer que seja que fazem-no em lembrança dele. E para o bem de trazer a humanidade e tornar todas as pessoas felizes. É por isso que veem muito claramente que aqueles que entraram no caminho, o mundo ainda se lembra deles. Então, quantas pessoas que se apegaram a si mesmas às coisas materiais, o mundo se lembra delas? Não são assim tantas. Então, mas aqueles que fizeram grandes coisas pela humanidade, fizeram-no muito frequentemente, de uma forma muito silenciosa. Eu estava a ler uma pessoa que estava a dar milhões e permaneceu anónimo completamente. E ele estava a dar a uma certa universidade na Escócia e durante anos e anos ele deu milhões. E esta pessoa, a sua vida, a sua própria vida era completamente simples. E dessa forma vão ver que há muitos grandes exemplos como esse. Então acho que a própria semana passada, uma pessoa enviou-me um vídeo sobre Tata, a esta fundação, como se diz,
Tata Motors, se não? Então o fundador disso, o homem que a fundou, ele vivia uma vida muito simples. Ele até viajava, ele tinha bilhões e viajava em classe económica em si mesmo. Quando viajava, viajava com as pessoas, ele estava sempre com as pessoas. Tudo o que ele, a sua própria vida, foi sempre sob serviço. Então, dessa forma, veem, se têm essa compreensão profunda do serviço, do próprio serviço, a vossa vida em si mesma é seva. Em que atitude é que estão a fazê-lo? A quem é que se estão a lembrar quando estão a fazer o serviço? Estão a apegar-se a vocês mesmos ou estão a fazer serviço para a vossa própria glória? Vai ser o mesmo, como os homens de ignorância. Estão a apegar-se aos resultados. Não, serviço é apenas dar e esquecer-se sobre isso. E há esta história muito bela de Krishna e Arjuna. Então, um dia, Krishna e Arjuna estavam a caminhar e Krishna estava a elogiar Karna. E quão grandioso era Karna. E claro, Arjuna estava um pouco, como dizer, a sentir-se um pouco ciumento, sabem? E ele disse, porque é que estás a elogiar Karna dessa forma? E Krishna disse, eu vou-te dizer porquê. E então ele disse a Arjuna, escuta, há este monte de ouro, quero que tu o dês, vai à volta, diz a toda a gente que há este monte de ouro e que todos têm de vir e receber este ouro. E tu tens que dá-lo a toda a gente que venha, o ouro. E tens que terminá-lo. Então a Jana disse, está bem, muito bem. Então esse dia chegou, havia um grande monte de ouro e os anúncios foram feitos em todas as aldeias em redor e todas as pessoas vieram receber o seu ouro. Então a Arjuna estava no monte de ouro e estava a dar pasadas de ouro a toda a gente. Então cada uma pessoa vinha um a um e recebiam a sua cota, a sua parte e depois iam-se embora. Então depois Krishna fez o mesmo com Karna. Ele disse, Karna, escuta, há este ouro, tens de dá-lo a todas as aldeias. Então quando Karna terminou as suas orações e chamou toda a gente, e Karna disse, escutem, minhas queridas pessoas, este ouro é vosso, tomem aquilo que quiserem. E apenas voltou às suas costas e foi-se embora. Então vêm, com o serviço é o mesmo, quando falamos de seva é desta forma. O que quer que seja que façam, imediatamente deviam esquecer-se disso. Não deviam sequer pensar que o que quer que seja que eu estou a fazer, Deus vai dar-me bênçãos por isso. Não, esse pensamento também deve ser removido da vossa mente. Nem sequer dizerem, sim, estou a fazê-lo pela humanidade. Não elogiem, não impulsionem o vosso elogio, o vosso ego, não se elogiem vocês mesmos. Então compreendam que serviço, quando fazemos, devem esquecer-se disso. É por isso que na própria Bíblia Jesus disse, aquilo que a vossa mão direita fez, a vossa mão esquerda não deveria saber. Mais vale que cortem essa mão e atirem-na fora. Claro, não significando que agora vão cortar a mão e deitá-la fora, mas apenas compreendendo a compreensão mais profunda do serviço em si mesmo. Então a vossa vida é sobre servir a humanidade. O que é que podem dar à humanidade? Qual é o propósito desta vida? O que é que eu posso fazer nesta vida que alguém possa aproveitar, possa lucrar com isso? Que mudança é que eu posso trazer à vida de uma outra pessoa? Bem, não precisam mudar o mundo todo. Se trouxerem uma única pessoa, a vida de uma única pessoa, e trouxerem uma pessoa ao caminho correto em si mesmo, isso já é serviço suficiente que renderam a esta humanidade, na verdade. Pergunta, querido Guruji, muitos tomam a presença do Mestre vivo como garantida. Sim. E tragicamente perdem esta oportunidade que Deus lhes deu. Por outro lado, é dito que os mestres e santos se tornam ainda mais presentes, uma vez que já não estão no corpo.
Há uma diferença na graça, entre experimentar o mestre vivo ou receber a sua graça através de um discípulo depois do mestre partir? Vejam, quando o mestre está no corpo físico, uma pessoa devia tirar a maior oportunidade para estar na presença do mestre. Qual é a utilidade depois? Veem? Se têm fé e têm essa devoção em si mesma, se têm essa excelência, o nível espiritual que conseguem percepcionar que, como dizer, claro que o mestre está lá, mas não está presente no aspecto físico visível. Quando ele estava lá, não aproveitaram disso. Pensam que no final, quando ele não está lá, vão aproveitá-lo? Claro que não vão. É por isso que, enquanto têm oportunidade para estar na presença de um mestre vivo, tirem o maior partido disso. Porque isso não chega com muita frequência. Claro, a graça do mestre está também com o discípulo. Claro que a graça do mestre está também com todos os que estão conectados e que constroem uma relação com o mestre depois também. Mas quando o mestre está vivo, o mestre pode dizer-vos sim, estás errado, estás certo. Quando o mestre não está lá, vão apenas fazer o que quer que queiram. E isto é o perigo de cair. Então, para mim, vem um mestre, quer esteja no corpo físico ou não esteja no corpo físico, não há diferença nisso. Mas o nível de espiritualidade, o nível de onde estão e o nível onde eu estou é um nível diferente, claro. Mas os mestres estão aqui para lembrar-vos disso. Então, tirem o total benefício dessa presença do mestre, se puderem, e desfrutem disso, porque não sabem por quanto tempo isso vai durar. Vivam isso na sua totalidade. Pergunta, querido Guruji, qual é a relação entre Atma Kriya Yoga, Puja, Kirtan e estudar as escrituras? Tu ensinas-nos a fazê-las todas, mas como é que elas se ajudam umas às outras e como é que trabalham em conjunto para melhorar a nossa prática espiritual? Bem, eu diria, vê a tua própria vida como costumava ser antes e agora que estás a praticá-las todas, vês a diferença. Eu falar da diferença não vai mudar nada, mas vê, podes ver, a diferença é que como tu eras antes, como pensavas antes e onde estás agora, são pessoas diferentes em si mesmas e veem para Deus vos ter dado toda esta graça para fazer todas estas coisas, podem ver que o Bhagavat no capítulo 11, canto 11, capítulo 20, verso 9, ele disse: aqueles que estão a trabalhar no mundo, deixem-nos, eles deviam continuar a trabalhar no mundo porque estão totalmente apegados a esta realidade material. Não há um desapego neles, eles não estão ainda prontos para se transformarem a si mesmos, mas aqueles que foram chamados ao caminho espiritual, eles foram tocados pela graça de Deus, eles foram tocados pela graça para chegarem a conhecê-lo, para construir uma relação com Ele. Para eles, a sua vida chega a um ponto de transformação completamente. Então, isso é tudo sobre isto, transformarem-se como eram antes, que era totalmente estando totalmente na realidade material, sem qualquer compreensão de que do reino espiritual em si mesmo, porque aqui estamos a falar do reino espiritual, quer dizer que a vossa própria vida foi levada até aí. Então todas estas coisas que estão a fazer têm a ver com o purificarem-se a vocês mesmos. Claro que são coisas externas, mas isso que estão a fazer neste momento
é como mudar a vossa própria mente. Então essa transformação dessa mente, a forma como costumavam ser antes e como são agora, é uma estrutura mental diferente, e através dessa estrutura mental vocês foram transformados numa pessoa diferente em si mesma. Então é isso que todas estas coisas que mencionaste fazem, transformando a vossa mente para que essa mente se torne divina, para que essa mente se torne em completa entrega aos pés de Giridhari e aos pés do Guru. Então, Jai Gurudev.